Irmãos, antes de ir para o culto nessa manhã, recebi um telefonema do pastor Osvaldo, lá de Sevilha, muito feliz, e pedindo que eu compartilhasse com os irmãos dos milagres que Deus fez na cidade de Sevilha, especialmente com a ida dos 175 missionários aqui do Brasil, inclusive a Márcia de nossa igreja. Ele disse que realmente, segundo ele, nunca Sevilha experimentou um momento como este, e o coração daquele povo começou a se abrir de uma forma tremenda, e eles começaram a descobrir que a questão não é que o coração deles é tão duro, mas é que, na verdade, quando há crentes inflamados pela mensagem do Evangelho para pregar o Senhor Jesus Cristo, os corações se quebrantam diante do Senhor. Então, muitas vidas foram alcançadas com a mensagem do Evangelho de Cristo Jesus. Ele diz que todos os dias, pelo menos, cerca de 50 pessoas se decidiam ao lado do Senhor Jesus Cristo. Muitas casas foram visitadas. A igreja, embora pequena, os irmãos ficaram muito empolgados. E ele me pediu, agradeça à igreja, continuem orando para que Deus continue manifestando a sua glória e a sua graça ali. Esteve também em Londres, lá nas Olimpíadas, disse que Deus também ali operou, fez maravilhas, e que realmente Deus realizou milagres extraordinários, e nós damos graças ao Senhor nosso Deus. Irmãos, ainda que o quadro de medalhas nos seja desfavorável, as medalhas espirituais, o ouro do Senhor é muito grande para a glória do Senhor Jesus Cristo. Então, eu creio que lá, não sei se estamos em primeiro lugar não, mas os 175 devem ter ganho uma multidão para Jesus, e eu creio que no quadro de medalhas o Brasil vai estar bem lá em cima para a glória do Senhor, vidas ganhas para o Senhor Jesus. Aquela medalha, pessoal, é bem importante, é bem legal, mas aquela medalha, ela vai sumir um dia. Agora, uma vida ganha para Jesus, ela vai estar no céu para todos sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Quero chamar o pastor Juan para vir aqui, quero apresentá-lo, ter esse privilégio. Não dou esse privilégio a nenhum outro pastor nessa manhã. Estou feliz já pela presença da Lília, também pela presença do nosso seminarista dirigindo o culto, e agora com o Juan. Juan é filho dessa igreja, alguns talvez não conheçam. Irmãos, quando o Juan chegou aqui, era adolescente, e ninguém podia imaginar algumas coisas em relação a ele. Primeiro é que ele se convertesse a Jesus, né? Que ele era um adolescente rebelde, era um pichador e outras coisas, né? E ninguém podia imaginar que um menino como esse, aqui da Zona Sul, aquele adolescente bem rebelde da Zona Sul, se convertesse. Se converteu. Aí depois ninguém podia imaginar que um dia Deus fosse chamar esse jovenzinho para o ministério. E Deus chamou. Mas pior do que isso é que ela aceitou, né? E pior do que isso é que ele hoje, irmãos, é um pastor. É um pastor. Deus o chamou. E além de pastor, ele já pastoreou 13 igrejas, conforme está no seu boletim. Mais do que isso, o Juan hoje é um professor de seminário. Ele dá aula no seminário. E ele é um discípulo também daquele pastor que esteve aqui conosco, o pastor Franklin Ferreira. Então, eu estava pensando, quer dizer, com a pobreza da comparação, o Neymarzinho. Com a pobreza da comparação. É um Neymarzinho, né? Então, na verdade, Deus está trabalhando essa vida preciosa. E hoje o Senhor tocou no meu coração de trazê-lo e convidá-lo para que ele traga a mensagem de Deus. E eu sei que o Senhor vai falar aos nossos corações. Então, que você agora possa abrir o seu coração e ouvir aquilo que Deus tem a nos dizer. E que você, meu irmão e minha irmã, acredite em qualquer pessoa, especialmente um adolescente. E muito mais naqueles adolescentes que você olha e pensa, isso aqui não vai dar em nada. É desses que Deus transforma em pérolas de grande valor para a glória do seu santo e bendito nome. Vamos orar? Pai, eu te louvo nesta manhã pela vida do pastor Juan. Eu te louvo porque um dia ele se encontrou com Jesus. Um dia foi chamado ao santo evangelho, para o santo ministério, atendeu o convite e aqui está nesta manhã para trazer o recado do Senhor aos nossos corações. Eu peço que o Senhor o abençoe, eu peço que o Senhor derrame graça, eu peço que a tua unção esteja agora sobre ele, em nome de Jesus, por quem eu oro, amém
e amém. Eu esqueci apenas de dizer que ele casou também, né? E a esposa, irmã Eulina, fique de pé. Essa linda jovem é a sua esposa. Dê um sorriso, pessoal, para trás, pessoal, com essa. Isso. Essa é Eulina, a esposa do pastor Juan. Bom dia, meus irmãos. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês nesse culto, nessa manhã, também no dia de hoje. Eu sou tomado por grande emoção em pregar o Evangelho na igreja onde eu abracei Jesus Cristo há 12 anos atrás. Eu lembro dos meus primeiros dias aqui como se fosse ontem. Quando comecei a visitar a igreja, eu sentava na galeria e eu sentava lá atrás. Não fiquem chateados comigo, porque lá eu poderia conversar à vontade sem ser notado, sem ser detectado com outros amigos adolescentes. Mas como o Evangelho vai amadurecendo a gente, eu comecei então a sentar exatamente onde os adolescentes sentam hoje, e para onde eu vou olhar a maior parte da mensagem, visto que hoje é um dia de celebração pela vida de vocês, e a aplicação da mensagem vai ser mais direcionada a vocês, ainda que a igreja como um todo será abençoada e possa se beneficiar também dessa exposição da palavra do Senhor. Então eu comecei a sentar à minha esquerda, exatamente onde os adolescentes estão sentados, e eu tinha o hábito de sentar no mesmo lugar. Então, naquele banco onde está André Ortiz, Ângela, o Pedro Paulo, a sua esposa, eu sentava exatamente naquele banco todo domingo, tanto de manhã quanto à noite. Eu agradeço de coração ao pastor Vitor pelo convite, pela oportunidade de falar de Jesus no dia de hoje, nesse púlpito, né, onde eu fui alimentado nos primeiros anos de vida cristã, e também ao pastor Roberto, que me encorajou bastante a aceitar o convite e está aqui essa manhã. E eu desejo de todo o coração que Deus fale ao coração de vocês através do Senhor Jesus, proclamado, crucificado e ressurreto por nós, e também através da palavra de Deus revelada a nós. O motivo da mensagem, a temática, à luz do Evangelho e da palavra de Deus, é sobre a adolescência. Hoje, conforme já foi mencionado aqui no púlpito, é o Dia do Adolescente Batista, e agosto é o mês da juventude dentro da agenda e do nosso calendário denominacional. Então, a temática é sobre o adolescente à luz da palavra e do Evangelho, mas os princípios podem ser absorvidos por todos vocês que estão aqui, desde a infância até a melhor idade, a maturidade, todos podem ser edificados pela exposição da palavra de Deus. Antes de abrirmos a palavra do Senhor, eu gostaria de expor, num breve momento, o que a nossa cultura ocidental ela entende como adolescência. Se vamos falar de adolescência, então, o que a nossa cultura ela entende por adolescência? A adolescência é uma conhecida faixa etária que abrange o período de transição entre a infância e o início da vida adulta. Então ela é conhecida como uma mudança, em todos os aspectos da vida, emocional, físico, mental, e é um período, de uma intensa busca por identidade. Por isso que o adolescente ele é tribal. Em que sentido? Ele busca uma identidade e ele se associa com grupos que possam dar a ele essa identidade, às vezes relacionada à música, esportes, hobbies, etc. e tal. É um período da vida que vai mais ou menos, ele começa com 12 anos de idade, 11, 12, 13, e que dura até os 18 anos, onde inicia, pelo menos na nossa concepção, a vida adulta, o ingresso na universidade, talvez para alguns o primeiro emprego, a busca pelo primeiro emprego, etc. e tal. Os sociólogos, eles salientam sobre as mudanças de gerações, e os adolescentes de hoje, eles transitam, segundo esses estudiosos da geração Y,
aqueles que nasceram na década de 90, e a geração Z, nascidos na primeira década do século XXI, ou seja, do ano 2000 para cá. Essas gerações, elas são marcadas pelo intenso envolvimento com a tecnologia. A geração X, a minha geração, a geração do pastor Roberto, ela já era mais marcada pelo esporte, talvez, ou por outros hábitos. A geração atual, ela é muito marcada pelo intenso uso da tecnologia. Então, talvez, enquanto alguns de nós estamos com a nossa Bíblia aberta, alguns adolescentes, por exemplo, eles estão abrindo a Bíblia no seu iPad, no seu iPhone, no seu celular, e às vezes até, de repente, alguns irmãos podem olhar e mas por que ele está usando o celular no culto? Não, ele está lendo a palavra de Deus, só que com aplicativo bíblico no seu iPhone, ou no seu iPad, ou no seu Android, Galaxy, etc e tal. E a marca dessa geração é o intenso envolvimento e engajamento no uso da tecnologia. Tanto a geração Y como a geração Z. E essas duas gerações, geralmente, elas vieram de pais muito bem-sucedidos em suas carreiras e que geram uma expectativa, tanto dos pais quanto dos próprios adolescentes, de uma certa ambição quanto ao progresso na área vocacional e também na área econômica. Então, essas duas gerações, Y e Z, elas nascem já com muitas informações, muitas oportunidades de estudo e muitas ambições. Quando elas pensam em mercado de trabalho, elas não querem começar como alguns de nós começamos, às vezes até com empregos operacionais e ganhando um baixo salário. Elas almejam já iniciar a sua vida no mercado de trabalho com uma posição alta e um alto salário, devido à quantidade de informações e oportunidades que essas gerações estão tendo. Okay? Essa é uma leitura cultural, uma leitura de estudiosos, e pela graça comum ela pode trazer uma luz aqui para a gente pregar o Evangelho e aplicar o Evangelho nessa faixa etária no dia de hoje. Em nosso contexto cristão evangélico, a Igreja Batista, ela mantém ministérios formativos para o trabalho com o adolescente. Por exemplo, em nossa Pericopa, assim como em outras igrejas imersas, inseridas num contexto urbano, tem-se uma união de adolescentes debaixo de um Ministério da Juventude para que haja um pastoreio, um cuidado pastoral específico dentro dessa faixa etária. Em outros contextos, privilegia-se uma ferramenta histórica chamada Embaixadores do Rei para os meninos ou Mensageiras do Rei para as meninas, cuja dinâmica é semelhante a um clube de escoteiros, com uniforme, com uma gincana bíblica. Geralmente essa ferramenta é usada em algumas igrejas mais históricas, e alguns irmãos aqui que estão caminhando no Evangelho em médio a longo prazo, talvez conheceram, e talvez alguns de vocês foram bastante marcados por esse tipo de ministério. Essa estratégia marcou muitos irmãos e irmãs com a palavra de Deus e continua a influenciar muitos adolescentes até a data de hoje. Então, convido vocês a abrirem a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 41. Evangelho de Lucas, capítulo 2, segundo capítulo, a partir do versículo 41 até o 52. Vocês podem abrir a sua Bíblia impressa, a sua Bíblia no seu aplicativo do iPhone, do iPad, ou seja qual for o seu tablet, o seu aparelho. Assim como a minha esposa está abrindo no dela também. Diz assim a palavra do Senhor: Seus pais iam todos os anos a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando Jesus completou 12 anos, eles subiram para Jerusalém de acordo com o costume da festa. E passados os dias da festa, ao regressarem, o menino Jesus ficou em Jerusalém sem que seus pais soubessem. Pensando que estivesse entre os companheiros de viagem,
andaram o caminho de um dia e passaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Como não o acharam, voltaram a Jerusalém em busca dele. 3 dias depois, eles o acharam, no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e fazendo perguntas. E todos os que ouviam ficavam admirados com a sua inteligência e com suas respostas. Quando viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste isso conosco? Teu pai e eu estávamos te procurando muito ansiosos. Ele, Jesus, lhe respondeu: Por que me procurastes? Não sabieis que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles, no caso os pais, não entenderam o que ele lhes disse. E ele, Jesus, desceu com seus pais, indo para Nazaré, e obedecia a eles. E sua mãe guardava todas as coisas no coração. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus, o Pai, e diante dos homens. Senhor, abençoe a leitura da sua palavra. No contexto dessa passagem, meus irmãos, Jesus, conforme o texto diz, ele tinha 12 anos de idade, sendo um jovenzinho. Naquele contexto, Jesus estava às vésperas de entrar na vida adulta, que iniciava-se mais ou menos uns 13, 14, 15 anos de idade. A contagem era um pouco, a análise, a configuração era um pouco diferente naquela época. E ele era um jovenzinho e sua mãe, caminhando um grande percurso, ela percebeu, ela teve a percepção que seu filho ficou para trás, sendo algo semelhante aqui a um filme de 1990, estrelado por Macaulay Culkin, chamado Esqueceram de Mim. Alguns de vocês devem ter visto, o qual esse ator interpreta um garoto chamado Kevin, que a sua família viaja no Natal e ele é esquecido na sua casa e fica sozinho, e é um filme muito engraçado. Aconteceu mais ou menos isso com Jesus. Jesus foi esquecido pelos seus pais, ele ficou para trás enquanto eles percorriam uma grande estrada, uma distância enorme, e Jesus, então, ele ficou no templo. Ao chegar no templo, ao voltarem para o templo, como o texto diz, para procurarem Jesus, o Senhor Jesus, com apenas 12 aninhos de idade, ele foi flagrado debatendo teologia com os escribas e os doutores da lei daquela época, algo que é semelhante aos doutores em teologia que dão aulas em seminários, universidades, etc. e tal. E Jesus, então, fazendo perguntas e levantando questões e fazendo afirmações muito profundas acerca do reino de Deus, de seus atributos e daquilo que está revelado na palavra, na época, o Antigo Testamento canonizado. Então, a Maria, sua mãe, muito sabiamente, sem entender aquilo, imagina que estivéssemos aqui numa mesa, pastor Vitor, pastor Silas, pastor Roberto, pastor Luiz Otávio, imaginem que eles estivessem numa mesa e chegasse um jovem de 12 anos de idade, um adolescente de 12 anos de idade, e começassem e esse adolescente ele começasse a fazer afirmações muito profundas, mais avançadas em relação a quem se aprofunda no estudo da palavra de Deus. Foi exatamente isso que aconteceu com o nosso Senhor Jesus Cristo. E este é o único texto na Bíblia que narra a infância e a juventude de nosso Senhor Jesus Cristo antes do início de seu ministério, aos 30 anos de idade. Ou seja, a Bíblia, ela só fala, os evangelhos só narram do nascimento de Jesus e depois pula para os seus 30 anos de idade, onde ele inicia o seu ministério. Haveria de proclamar o seu evangelho, obedecer ao Pai de forma perfeita por nós, sofrer por nós, morrer por nós, ressuscitar por nós e ascender à destra do Pai, onde ele reina hoje e onde ele reinará para todo o sempre. Essa é a única passagem que narra a infância, a adolescência, a juventude do Senhor Jesus Cristo. Um erudito cristão inglês, J.C. Ryle, ele escreveu que há certa sabedoria nisso. Deus ele não quis, na sua revelação,
que a juventude de Jesus fosse narrada, revelada. Apenas essa passagem nos traz alguma luz aos acontecimentos da infância e da juventude do Senhor Jesus Cristo. O que nós sabemos, o que a Bíblia fala com toda certeza, não só os evangelhos, mas ela toda, é que Jesus, ele é o próprio Deus, ele é o Deus Filho, ele é o Deus que se encarnou, ele é o próprio Deus em carne e osso, plenamente Deus, plenamente homem, humilhado e exaltado. Ele reinou sempre e reina hoje à destra do Pai. Ele identificou-se conosco em tudo. Ele foi tentado em todas as coisas, porém não pecou. Ele obedeceu à lei de Deus de forma perfeita, o que nós, seres humanos, não conseguimos fazer. Ele sofreu por nós, dando a sua vida na cruz, para que pecadores sejam justificados pela fé nele. Esse é o ponto principal dessa mensagem. O título dessa mensagem é Jesus Cristo, o Salvador da identidade adolescente. O adolescente, ele busca a identidade. E Jesus Cristo, ele é o Salvador, ele é o Redentor, ele é o resgatador dessa identidade por causa do seu Evangelho. E a partir desse texto eu apresento 3 lições aplicadas aos adolescentes, mas que podem servir e abençoar a toda a comunidade. Em primeiro lugar, Jesus Cristo, ele redime a identidade adolescente, os libertando de seus ídolos. Como todo ser humano em qualquer faixa etária, adolescentes também estão debaixo da queda de Adão. Ao desobedecer a Deus no Jardim do Éden, a desobediência de Adão, o primeiro homem, ele trouxe o pecado a toda a raça humana. Por isso que nós necessitamos de Jesus como Salvador. A raiz do pecado é um problema quanto à adoração. Não era para ser assim. Nós fomos criados, Deus nos criou, Deus criou o primeiro casal, Deus criou a humanidade para adorá-lo, para adorar a Deus e glorificá-lo em tudo, sendo plenamente satisfeitos nele. Essa foi a razão pela qual nós fomos criados. Mas o pecado, ele está na nossa essência, ele está na nossa natureza. Então, como ensinou alguém no passado, o nosso coração, ele é uma constante fábrica de ídolos. O que seriam ídolos? Ídolos não seriam apenas imagens que nós assistimos nas religiões, que são objetos de adoração. Ídolos, as Escrituras nos ensinam o conceito de idolatria nas Escrituras. Ídolos materializados ou não, é aquilo que toma o primeiro lugar nas nossas vidas. Aquilo que ocupa o primeiro lugar nas nossas vidas é o nosso ídolo. É aquilo que nós adoramos. Os nossos ídolos, eles lutam, eles são fabricados pelo nosso coração e eles têm o objetivo de ser o nosso Senhor em tudo. Um exemplo, em Êxodo capítulo 32 a 34, Moisés ele sobe o monte e ali ele recebe a revelação direta de Deus para ter a palavra escrita. E quando Moisés estava no monte, ouvindo a Deus, recebendo orientação e a revelação do próprio Deus, Deus se revela a Moisés, Deus se manifesta a Moisés, e em cima de um monte, embaixo, o povo começa a coletar as joias, a tirar as suas, talvez, alianças, brincos, colares, e a tirar tudo de ouro, derreter, e então moldar um bezerro de ouro, para que, enquanto Moisés está recebendo a revelação de Deus, o próprio povo de Deus lá embaixo começa a moldar um bezerro de ouro e a prestar culto a um ídolo. Ou seja, o próprio povo do Senhor. Então é algo qual nós vamos lutar por toda a nossa caminhada. O nosso coração, ele fabrica, ele molda ídolos. Tanto é que em Êxodo 20, o primeiro mandamento, ensina que Deus ele deve ser adorado acima de todas as coisas. Se nós colocamos uma coisa à frente de Deus, isso se torna o nosso ídolo. E às vezes pode ser uma coisa boa que Deus nos dá. A idolatria ela se manifesta em nós de formas diversas. E aqui eu indico um livro
Ele é escrito por um pastor e tem várias livrarias seculares. Pastor Tim Keller, pastor de uma igreja presbiteriana em Manhattan, Nova York, nos Estados Unidos. Ele tem um livro chamado Deuses Falsos, ok, pela editora Thomas Nelson. Eu indico esse livro. Ele é um livro que, de forma pastoral, melhor explica como a idolatria ela se manifesta em nós e como o Evangelho ele nos cura, nos liberta, como a graça de Deus nos liberta da nossa própria idolatria. E ele nesse livro vai falar que os nossos ídolos eles são direcionados ou para o conforto, ou para o controle, ou para o prazer. E aquilo que Deus criou, a criação, a criatura, ela pode tomar o lugar em nossas vidas do seu Criador. Por exemplo, Pastor Vitor apresentou a minha esposa. Eu amo a minha esposa. Eu amo, meu casamento é feliz, eu sou completamente apaixonado por ela. Mas se há uma tensão em que eu coloco a esposa na frente do Senhor, eu passo por uma fronteira, ao invés de amá-la, idolatrá-la. E é uma linha muito tênue em nós. No Antigo Testamento, em Gênesis, o crente Abraão passou por isso. O crente Abraão, o pai da fé, ele lutou contra a idolatria. Deus revela a ele que ele vai ter um filho, numa idade muitíssimo avançada. Deus fala para ele, você vai ter um filho. E Deus fala que esse filho vai ser com a sua esposa. Ele, tomado pela ansiedade e idolatrando a ideia de ter um filho, ele não espera o tempo de Deus e ele corre para a concubina, tendo um filho chamado Ismael. Depois ele teve um filho com Sara chamado Isaac. Deus ele cumpre a sua promessa, mas nós, homens, não aguentamos e somos tomados. Deus, conhecendo o coração de Abraão, fez um teste. Abraão, eu quero seu filho. No lugar do cordeiro, porque no Antigo Testamento, para os nossos pecados serem perdoados, era um cordeiro que era sacrificado. Graças a Deus, hoje que nós temos Jesus, Jesus é o nosso cordeiro, ele foi sacrificado para que tivéssemos paz com Deus. Deus testou Abraão. Eu quero seu filho. Ponha seu filho no altar. E Abraão, com o coração tremendo, tremendo, as suas mãos, e imagino eu, deve ter colocado lá, e colocou Isaac conforme a palavra fala, e imaginando o estado emocional dele. E o filhinho de 13 anos, o filho prometido, papai, e o cordeiro? Deus proverá. E proveu, Jesus. Mesmo no Antigo Testamento. Então veio um anjo, segurou a mão de Abraão e não precisa. Deus testou Abraão. E Deus faz isso conosco também, não no sentido, o cordeiro ele já foi sacrificado, que é Jesus, mas Deus ele não quer competir com ídolos. Ídolos querem competir com o Senhor, mas o Senhor que é adorado. E aquilo que toma o lugar do Senhor nas nossas vidas se tornam ídolos para nós. Adolescentes têm ídolos peculiares da própria faixa etária. Pode ser, como eu mencionei, um aparelho tecnológico, uma ambição particular, uma carreira como jogador de futebol para os meninos, até meninas também agora, ou ser modelo, ou pode ser uma banda pop. Veja bem, não há nada de errado nessas coisas. O problema está quando elas ocupam um lugar no nosso coração que pertence somente a Jesus. Adolescentes podem lutar com ídolos como o próprio eu, tendo sérios problemas de aceitação, ira, isolamento, se escondendo atrás de algum aparelho ou ouvindo músicas depressivas em seu quarto fechado. E esses ídolos, eles têm o papel de formar a nossa identidade, ou de formar a identidade adolescente nesse caso específico, mas a identidade de vocês foi criada para ser moldada por Deus através do Senhor Jesus Cristo.
Eu passei por isso e eu vou contar uma experiência, eu vou abrir uma experiência pessoal para vocês. Quando eu tinha 12 anos de idade, não faz muito tempo, dá para perceber, por influência de colegas da escola, eu comecei a assistir toda sexta-feira, para mim era um sacramento, os jogos da NBA, que é a Liga Americana de Basquetebol. Então eu tive o privilégio de ver homens como Michael Jordan, Irving Magic Johnson, os melhores de todos os tempos jogando basquetebol. Por causa disso, eu me matriculei numa escolinha de basquete, aqui na Gávea, no Clube de Regatas do Flamengo. Os olhos do pastor Roberto agora brilharam. Eu não vi, mas eu sei daqui. E nessa escolinha eu então comecei a treinar basquetebol e se tornou um hobby até os dias de hoje e também o meu esporte favorito, uma paixão que eu mantenho até hoje. Que ironia, né? Logo no país do futebol. Tudo que eu queria na minha vida, aos 12 anos de idade, se vocês perguntassem, Juan, qual o seu sonho? Eu ia abrir um sorriso, eu ia abrir minha mochila, eu ia tirar minha bola de basquete, da pênalti, eu nunca consegui comprar uma Spalding de couro boa, importada. Também, hoje, já não essa carreira ela é inexistente. E tudo que eu sonhava na minha vida e para o meu futuro era ser jogador de basquete, mesmo a altura não ajudando muito. Mas era o meu sonho. Era tudo que eu queria. E não há nada de errado com isso, em jogar basquete. Pelo contrário. Mas o problema é que jogar basquete era o sentido da minha existência. Era a adoração e era o culto àquele esporte. O meu culto àquele esporte se dava num bairro aqui perto, muito bonito, chamado Jardim Botânico, quando eu fui criado. E no meu quarto, que era o meu santuário, tinha uma tabela de basquete pregada na parede, pendurada na parede, para o pavor dos vizinhos do apartamento embaixo. E o meu culto se dava quando eu pegava a minha bola e ficava treinando arremessos no meu quarto. E aquele era o meu santuário, aquela tabela era o meu altar, meu ato transcendente. Eu não conhecia Jesus e o basquete era um ídolo para mim. Veja, algo que Deus criou, algo que é usado para o meu bem, porque o esporte ele faz bem para o corpo, é completamente saudável para o corpo, para a mente. Algo bom dado da parte de Deus para a humanidade e eu usando como sentido da minha vida. Talvez alguns de vocês seja futebol. O Bruno, que vai para os Estados Unidos, joga futebol americano. A globalização, as novas gerações se dedicando a novos esportes. Meu ponto é que somente Jesus Cristo, Ele pode nos salvar de nós mesmos, de nossa fábrica de ídolos no coração e de pequenos salvadores com S minúsculo entre aspas que tentam guiar as nossas vidas. Somente Jesus, Ele nos salva, Ele nos liberta, Ele nos transforma e Ele nos livra que tentam ser senhores das nossas vidas. Esse é o primeiro ponto que eu deixo para vocês e para toda a igreja. Em segundo lugar, Jesus Cristo redime a identidade adolescente dos falsos e pequenos salvadores que tentam competir com um único Salvador. Jesus Cristo se identificou com vocês, adolescentes, ao viver a sua própria adolescência e a sua própria vida adulta, obedecendo a lei de Deus de forma perfeita, mesmo ele não sendo um pecador como nós. Ele se identificou com o adolescente, sendo tentado em todas as coisas e sempre dizendo não, mesmo sendo Deus, portanto impecável, sem mácula e sem impureza em seu ser. Ele se identificou com adolescentes como modelo de imitação, fazendo o que adolescentes e todos nós não podemos fazer por nós mesmos, nem por si próprios. Ele se identificou com adolescentes na vida adulta,
quando sofreu e morreu uma terrível morte de cruz para levar consigo o fardo de pecadores, dos quais adolescentes fazem parte. Ele ressuscitou, garantindo a nossa justificação e a vitória de pecadores que o abraçam pela fé. E isso é a graça de Deus para nós, pecadores. Quando Jesus Cristo nos resgata dos nossos pecados, passamos a viver para a glória de Deus. Ele se torna o centro da nossa adoração em tudo. Passamos a viver para o propósito para o qual fomos criados, a glória de Deus. Não a adoração aos ídolos, mas a glória de Deus. A fé em Jesus Cristo transforma as vidas adolescentes e molda a identidade. Quando adolescentes abraçam a Jesus como seu Senhor e Salvador, eles são libertos de seus pequenos salvadores, ou seja, ídolos, como eu expliquei no ponto anterior. Jesus Cristo, ele é o único que pode nos salvar e nos proporcionar uma vida que glorifique o Senhor Deus Criador. Não religião, não regras, não obras, não vida sem regras. Nada disso proporcionará felicidade e plenitude ao adolescente, mas somente Jesus Cristo, o Deus Filho, morto e ressurreto por nós, o Evangelho em sua essência. A identidade de vocês, conforme Efésios capítulo 1, está na bendita pessoa de Jesus Cristo. A nossa identidade, como comunidade, como pessoas, como indivíduo, ela está única e exclusivamente na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele, no seu Evangelho, ele cumpriu, ele obedeceu, ele fez a vontade de Deus, desde o batismo, até passando pela tentação, até o total cumprimento da lei em nossas vidas. Ele morre uma terrível morte de cruz, para que o seu sangue derramado aplaque de nós a ira de Deus. E venha a nós somente compaixão, misericórdia, amor. Um Deus que nos ama tanto a ponto de dar o seu único filho por nós. O Evangelho que molda a nossa identidade. Não regras, não religiões. Não uma vida aparentemente livre, mas somente Jesus. É nele que está a nossa identidade. É ele que é o nosso modelo. É ele que preenche o nosso coração de tal forma que nenhum falso ídolo pode fazer por nós. Porque falsos deuses não têm capacidade de cumprir as suas promessas e nem de nos satisfazer. É uma satisfação apenas temporária, não duradoura, consistente e eterna, como somente Jesus Cristo o faz em seu Evangelho. Portanto, queridos, adolescentes e toda a igreja, a identidade de vocês está na pessoa do Senhor Jesus. Tanto individual como grupo, como coletiva, a identidade ela está em Cristo. E Cristo, dele brota, dele flui tudo aquilo que nós precisamos, tornando Cristo suficiente para nós. E toda a nossa relação com as coisas criadas, conforme eu mencionei o esporte, a nossa relação com as coisas criadas, elas tornam, ao invés de ídolos, algo que glorifica o nosso Criador. O uso e o relacionamento com as coisas criadas em Jesus, elas atingem seu propósito principal, que é a glória do Criador. Em terceiro lugar, Jesus Cristo redime a identidade adolescente, proporcionando crescimento em graça e sabedoria conforme o Evangelho. Novamente eu vou ler o versículo 52. Jesus crescia em sabedoria, em estatura e em graça diante de Deus e diante dos homens. O desenvolvimento do Senhor Jesus Cristo se dava de forma integral por causa do seu relacionamento com o Pai.
ele crescia fisicamente, de forma saudável, até porque naquela época talvez não tivesse os fast foods da vida e nem os inimigos do nosso colesterol. Ele crescia de forma saudável, ele crescia espiritualmente, e esse crescimento espiritual transitava para o seu crescimento emocional, lhe proporcionando sabedoria. Ele crescia biologicamente, fisicamente, estatura, e espiritualmente ele crescia em graça, diante do próprio Pai e diante dos homens. Na medida em que adolescentes se relacionam com Jesus, eles desfrutarão desse crescimento. Todos os adolescentes se desenvolverão biologicamente, exceto por alguma intervenção trágica. Alguns adolescentes que não conhecem Jesus certamente apresentarão virtudes, pois são criaturas à imagem e semelhança de Deus, nosso Criador. Mas somente um adolescente que abraçou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, ele foi alcançado pela graça de Deus. E somente este adolescente terá o recurso para ser sábio conforme no padrão do próprio Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus passou pelo que nós chamamos de adolescência. Na nossa cultura ocidental, conforme eu falei, naquela época as categorias eram outras. Ele tornou-se um homem, um modelo para tudo. Foi carpinteiro e depois pregou seu próprio evangelho. Não casou, mas é o modelo para o marido perfeito. Foi o profissional perfeito, o filho perfeito. E Deus, em sua graça, que Ele nos defende Jesus, para que sejamos moldados, porque Ele é perfeito e nós não. E nós precisamos dele para que possamos maximizar aquilo que a graça de Deus tem para as nossas vidas. Querido adolescente, eu sei que existem lutas quanto à ansiedade, expectativa na vida pessoal. Alguns de vocês talvez tenham enormes conflitos familiares, ansiedade quanto à vida sentimental, profissional ou em qualquer outra esfera. Tenham em Jesus o modelo perfeito para as suas vidas. Deus quer moldá-los e usá-los através da sua graça, dando-lhes fé em Jesus. Abracem Jesus como o autor e como consumador da sua fé. Tenham em Jesus o modelo para o seu crescimento. Eu sei que, às vezes, outros modelos nos são apresentados. Sim, eu amo Michael Jordan. Ele era o melhor. Eu via toda sexta-feira jogando. E não tenho paciência quando meu irmão caçula diz que hoje os jogadores são bons. Eu vi o melhor. Ele se apresentou como modelo. Mas ele não pode me salvar dos meus ídolos. Porque ele mesmo pode se tornar um para mim. Apesar de ser um homem muito habilidoso no esporte que ele pratica. Mas ele não é Jesus. Talvez alguns de vocês olhem, como o pastor brincou comigo, o Neymar, com aquele cabelo exótico, com aquela aparência extravagante e com aquela ginga, e nós olhamos e falamos com a exposição que ele tem, sim, levando em consideração a virtude, ele é uma criatura de Deus, a sua habilidade futebolística, mas às vezes nós olhamos e falamos, uau, eu quero ser como esse cara. Talvez você, moça, olhe para aquela artista, ou aquela cantora, ou aquela modelo, aquele ícone da mídia, ou aquele ícone, e você diga, uau, eu quero ser assim. Bom, não há nada de errado. Seria bom para mim, naquela época, se eu tivesse Michael Jordan me treinando. Mas aí eu acho que eu não seria pastor, então deixa isso para lá. Não estou falando contra essas pessoas. Não, podemos aprender alguma coisa. Mas elas não são Jesus. Elas não podem nos salvar.
elas não podem nos conduzir como mediador a um relacionamento com o Criador de todo o universo, com aquele que criou os ícones e deu todas as habilidades. Jesus, como filho, entendeu direitinho isso. E ele não somente agradou ao Pai na sua vida, mas ele agradou ao Pai para que nós fôssemos tornados filhos. Em Jesus e no Evangelho, vocês têm um modelo. Concluindo, mesmo sendo vasos de barro, Jesus enche os nossos corações de esperança. Sejamos adolescentes ou não. Hoje, a indústria cinematográfica, ela tem explorado e lançado vários filmes sobre heróis no cinema. A Capitão América, Incrível Hulk, Os Vingadores, Homem-Aranha, Batman. Por sinal, o terceiro é o melhor de todos, na minha opinião. Todos esses heróis, e eu lia quadrinhos quando eu tinha a idade de vocês, todos esses heróis, eles simbolizam esperança, livramento e salvação. Todos esses heróis, numa cidade, ela está dominada por pessoas do mal. Pessoas estão sendo perseguidas por homens maus. E de repente aparece o herói, a esperança daquela cidade, a esperança daquela pessoa. Vem o Homem-Aranha, vem o Batman e livra aquela pessoa do mal. E dá àquela pessoa o livramento. Apenas no mundo da ficção, dos quadrinhos e do cinema. No mundo real, queridos, nós temos um Salvador de verdade, de carne e osso. Jesus é o nosso herói. O herói deu a sua vida por nós. O herói venceu a morte, o pecado e o mal na cruz e na sua ressurreição. O herói virá nos buscar. Ele prometeu e ele virá. E ele nos resgatará. E o herói é a única esperança da nossa humanidade. Jesus Cristo é o nosso herói. O herói existe. O herói há 2000 anos atrás andou entre nós, dividindo o próprio calendário da história ocidental. Os milagres do herói foi testemunhado por milhares de pessoas, sendo até uma ferramenta de pesquisa histórica. O herói continua a fazer milagres, a curar, a libertar, a transformar a vida de milhares de pessoas em Copacabana e Sevilha até os dias de hoje. O herói permanece vivo, vencendo a própria morte, reinando sobre todo o universo à destra do Pai. Jesus é o nosso herói. Ele é a nossa esperança, a única que nós temos nessa humanidade. O filósofo Bertrand Russell estava errado quando ele dizia que nós estamos sozinhos no universo. Jesus está conosco. Ele é o nosso herói. Recapitulando as 3 lições. Primeiro, Jesus redime a identidade adolescente, nos libertando o adolescente e a todos nós de nossos ídolos. Em segundo lugar, Jesus Cristo redime a identidade adolescente dos falsos e pequenos salvadores que tentam competir com o único Salvador. Em terceiro, Jesus Cristo redime a identidade adolescente, proporcionando crescimento em graça e sabedoria conforme e no padrão do Evangelho. Eu agradeço ao Senhor que pela sua graça encoraja os pais a trazerem seus filhos adolescentes e investir na formação cristã deles. Agradeço a Deus por famílias que se apresentam aqui nessa comunidade como modelo para esses adolescentes e por aqueles que ainda terão filhos adolescentes ou que sonham ter, como é o meu caso. Louvado seja o Senhor, louvado seja Deus pela Pericopa, que tem visão de investir nos adolescentes, ao qual eu próprio sou fruto desse trabalho. Aos adolescentes eu termino deixando uma frase que para mim ela é muito especial
de um líder que vocês tiveram diretamente no passado, mas que tem até hoje, que é o pastor Roberto. Se lancem no caminho da piedade e que o Evangelho aqueça o coração de vocês. Se vocês esquecerem tudo o que eu falei, de coração eu desejo só uma coisa. A nossa fé não é uma fé de pode e não pode, ainda que hajam orientações dessa natureza nas Escrituras. Não é o que nós fazemos, não é o que vocês têm que fazer, é o que Cristo fez por vocês. Graça, Evangelho e redenção. Obedecemos ao Pai, não por pressão, não por medo e nem por imposição. Obedecemos ao Pai porque nós o amamos, porque Ele nos amou primeiro, ao dar o seu único Filho por nós. Cristo fez por nós. Nos tornamos filhos e por amor ao Pai, aí é que nós obedecemos. Que Deus derrame sua graça sobre todos os adolescentes da Pibicopa, na sua liderança, ao Felipe, Sara, à equipe de apoio, no Ministério da Juventude também, e que Deus derrame a sua graça na vida de todos vocês na manhã de hoje. Deus os abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pelo Evangelho, Senhor. Eu te agradeço por Jesus, porque Ele é o único caminho para que eu possa experimentar a Tua graça e viver apaixonadamente para a Tua glória. Ó Deus, nós somos vasos de barro, Senhor. Precisamos de Jesus como suficiente acima de tudo, senão seremos tomados de assalto pelos ídolos, até mesmo pelas forças do mal, Senhor. Ó Deus, obrigado pelo Evangelho fielmente pregado, Senhor. Obrigado, Senhor, por essa comunidade do Evangelho formada por Ti. Abençoe especificamente, Senhor, os adolescentes esta manhã. Pai, que brotem homens e mulheres de Deus, servos do Senhor, que irão impactar não só a nossa pátria, mas todo o globo terrestre. Abençoe, Senhor, dê graça, que eles possam olhar o Evangelho como brilho e como seu único e maior tesouro. Abençoe esta igreja, Senhor, pelo investimento aos adolescentes e também por uma comunidade que ama o Senhor e que experimenta a Tua graça. Seja conosco essa manhã, Senhor, e nos sustenta por meio da Tua graça, única e exclusivamente por Jesus. Amém. Obrigado, querido. Eu quero, nesse instante, convidar todos os adolescentes aqui presentes para virem aqui à frente. Adolescente é de todo mundo que tem entre 12 e 18, 19 anos. Podem vir rapidinho. Tem gente lá na galeria, adolescente? Pode descer rapidinho. Vou pedir que não fiquem aí nesse canto, fiquem aqui na frente. Adolescente em Jesus não se esconde. Amém? Amém. Isso, podem vir os adolescentes que aqui estão nessa manhã. Nós queremos orar, agradecer a Deus que a pessoa de Cristo possa ser vista. Agora eu vou pedir aos pais deles que venham aqui ficar abraçados com eles. Aqui os cujos pais aqui estão, não é? Você que tem o seu filho, a sua filha aqui, venha agora, fique aqui abraçado com ele, você vai abençoá-lo em nome de Jesus. Você vai abençoá-lo em nome de Jesus. E se tem pai de filho adolescente aqui nesta manhã, cujo filho não está aqui, eu quero que você venha também. Ainda que o seu filho não esteja aqui nessa manhã, você venha, eu quero orar por você também. Agradecer ao Senhor a sua vida, pedir ao Senhor que eu esteja abençoando a vida dos seus filhos. Que Deus abençoe. E como vimos e aprendemos nessa manhã, que Cristo possa
gerar uma identidade na vida de cada um de vocês. Louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa resgatar a sua identidade, que vocês nunca tenham vergonha de Cristo Jesus, o Senhor da glória. Quero incentivar você, pai, a abençoar os seus filhos, que Deus o abençoe, que você possa ser bênção na vida do seu filho. Quero parabenizar vocês por estarem aqui nessa manhã. É muito bom os filhos de vocês verem que vocês aqui estão nessa manhã. Que Deus os abençoe rica e abundantemente. E vamos ficar de pé e vamos orar. Após a oração, pastor Juan e o nosso seminarista vão estar lá na porta, né? E os demais irmãos são convidados a subir lá ao terceiro andar, onde há um almoço especial aguardando por você. Como já foi dito, à noite temos a celebração da ceia, e que Deus nos abençoe ricamente. Pai, eu te louvo nesta manhã pela bênção desse culto. Eu te louvo, Senhor, pela palavra que o Senhor trouxe aos nossos corações. Obrigado porque Jesus Cristo, Ele é o modelo para as nossas vidas. E eu te peço nessa manhã que cada adolescente aqui possa olhar para Jesus Cristo e ser como Jesus, e que cada pai aqui nessa manhã possa olhar para Jesus e ser um pai de acordo com a vontade do Senhor Jesus, e que o Senhor abençoe cada família aqui representa nesta manhã. Deus abençoe cada adolescente, moço, moça, abençoe, Senhor. Ó Deus, livre dos ídolos, livre-os dos falsos deuses, e Senhor, que eles possam crescer em estatura, que eles possam crescer espiritualmente, emocionalmente, à medida da estatura do Senhor Jesus. Pai, que nenhum deles se afaste de Ti. Deus, que nenhum deles nessa manhã venha a se afastar do Senhor, mas que eles cresçam, que eles amadureçam. Senhor, que eles possam ser pessoas, homens e mulheres, que façam diferença nesta nação. Deus, transforme-os, ó Deus, em homens e mulheres, bênçãos nas mãos do Senhor, que marquem a sua passagem aqui por essa terra. Deus, nesta manhã eu peço que o Senhor tome cada um nas suas mãos, que o Senhor os abençoe. Aqueles que estão passando por lutas e dificuldades, Senhor, lhes dê força e ânimo, para que eles possam vencer em nome de Jesus, e abençoe cada pai que aqui está. Deus, eu peço agora uma unção de sabedoria, uma unção, Senhor, de conhecimento da palavra. Oh Deus, que cada um seja exemplo na vida do seu filho, que cada um possa abençoar rica e abundantemente o seu filho. É a nossa oração. Abençoe, ó Deus, este dia, o restante deste dia. Abençoe, Senhor, o almoço que teremos. Deus, continue derramando da sua graça sobre nós. Eu oro também para que o Senhor abençoe pastor Juan, que o Senhor, ó Deus, dê a ele o ministério abençoado. Deus, eu oro nesta manhã pelo Felipe, que o Senhor também o abençoe, que ele venha a se tornar, ó Deus, um pastor de almas, homem abençoado por Ti. E Deus, se há outros aqui nessa manhã que o Senhor quer chamar, toque o coração nesta manhã, e ó Deus, que eles possam se apaixonar por Jesus e querer servir a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque é no nome bendito, é no nome invencível, é no nome de Jesus que nós oramos, e todo o povo de Deus disse amém e amém, Senhor. Dê um abraço agora no seu filho aí, dê um beijo apertado. Os irmãos podem sentar, vamos aguardar os nossos irmãos chegarem até a porta. Dê um abraço apertado no seu filho, dê um beijo nele, diga que você o ama, diga que ele é precioso para você, e que o Senhor possa abençoar ricamente a sua vida. Deus os abençoe rica e abundantemente. Então, igreja, a palavra de Deus fala que a gente, quando quiser falar com o Senhor, a gente deve ir no nosso quarto e falar com o Senhor, certo? Então, a gente vai cantar essa música acreditando que o Senhor vai falar com a gente. É só a gente crer que Ele vai falar com a gente. Então, ao erguermos as mãos.